ou transtorno obsessivo compulsivo. Esse é o tema do programa Pense Saúde de hoje. No bloco anterior, os médicos explicaram o que é o toque e começamos a falar sobre graus de comprometimento ou de gravidade. Isso pode variar muito pelo que foi explicado, né, doutor Leonardo? Agora eu quero entender, esses sinais e sintomas de transtorno obsessivo compulsivo, eles já aparecem na infância, ou seja, a pessoa já nasce com aquele traço do transtorno ou isso é desenvolvido ao longo da vida por algum outro motivo? Eles surgem mais comumente na adolescência, pode surgir na infância, né? E alguns vão ter remissão espontânea, não é a maioria, e podem, né, com o tratamento, ter uma remissão que não é sustentada sem tratamento, vamos dizer assim. Tá. Se a pessoa interrompe o tratamento, ela pode voltar a ter todos esses sintomas. Vão ter vários quadros diferentes aí. O que importa aí é a qualidade de vida, né, e como que vai ser abordada essa questão do aspecto subjetivo também, né? Você tem duas maneiras básicas, vamos dizer, de abordar o assunto. Uma no aspecto cognitivo-comportamental, que é bem prático e pragmático nesse sentido, e o outro, se for entender o sintoma obsessivo-compulsivo do ponto de vista psicanalítico, que nem sempre, né, é suficiente para tratar esse aspecto. A gente pode ter casos que não tem insight, não tem uma compreensão da própria vida suficiente para poder ser tratado nesse nível. Entendi. Mas isso a medicação melhorou muito. E a gente pode dizer que, né, dos 40 anos que tem de tratamento estabelecido para isso, existe esperança, né, nesses quadros mais graves e tudo. Embora não se consiga uma remissão completa, né, em muitos casos, né, 20% dos casos têm uma remissão completa com tratamento, a gente tem um resultado bom com o tratamento melhorou muito e né, é preciso realmente procurar ajuda adequada para poder se tratar. Pelo que vocês estão falando, compromete muito a vida, inclusive, social, né? Os relacionamentos. Se fala de anos de vida perdidos, né? Assim, exato, né? Porque eu imagino, porque a gente começou o programa falando de manias, que todo mundo tem a sua, pouquinho ou mais, que te atrapalha um pouco ou não, e continuamos falando de toque. Eu quero fazer um pouco essa ligação. Como identificar que as nossas pequenas manias podem, de alguma forma, se transformar num transtorno ou indicam que atrás dessas manias existe um transtorno. Então, para isso, nós vamos conhecer a história de uma pessoa que tinha mania de colecionar e com o passar, aliás, ele tinha várias manias. E com o passar do tempo, essas manias vão mudando. Mas ele garante que não afeta a vida dele. Então, nós vamos conhecer as manias do Douglas na reportagem de Denise Fernandes. Bater na madeira 3 vezes, lavar as mãos o tempo todo, enfileirar objetos, cruzar os dedos. Cada um tem suas manias. Porém, quando isso começa a interferir na rotina da pessoa, pode acabar se tornando um hábito muito incômodo. Douglas Pereira, ainda na adolescência, percebeu que tinha algumas manias, mas para ele, essas manias não se tornaram o chamado transtorno obsessivo compulsivo. Foi mais ou menos com uns 16 anos de idade. Eu reparava outros amigos também com esse tipo de mania de arrumar determinadas coisas, guarda-roupas, quadros, etc. Mas aquilo ali nunca foi presente no meu dia a dia. Só que determinado tempo chegava em casa e tinha alguma coisa torta, eu arrumava, chegava... Por exemplo, no meu quarto, a gaveta estava muito bagunçada, não tinha coisas centralizadas, então aquilo ali me incomodava um pouco. Então, a partir dali, com os 16 anos, eu comecei a deixar tudo mais enquadrado, tudo certinho, para não ficar me chamando a atenção, e aquilo ali me incomodava muito. Para o estudante, roupas, objetos, caminhos que lhe tragam lembranças desagradáveis são evitados, mesmo que isso lhe provoque algum tipo de prejuízo. No começo era só essa questão de arrumar, né, quadro, gaveta e tal. Depois partiu para determinadas coisas que eu, por exemplo, roupa. Aconteceu algumas situações comigo ao longo do ano, que eu estava com uma determinada blusa, e quando aquilo aconteceu, me trouxe coisas ruins daquela roupa. Então eu prefiro não usar e deixar ela de lado. Dou aquela roupa, entrego para uma pessoa que precisa, mas eu não uso mais a roupa.
Depois de quase sofrer um assalto dentro de um coletivo, Douglas também adquiriu o hábito de nunca mais pegar essa determinada linha de ônibus e também só fica na parte traseira do veículo. Aquele ônibus eu não pego mais, por questões mesma coisa da roupa, o ônibus me traz lembranças ruins e eu acho que vai acontecer de novo. Se eu pegar, eu acho que vai acontecer de novo aquela mesma situação do assalto, então eu prefiro não pegar novamente. A partir daquele dia, eu só sento na parte de trás do ônibus. Eu não, se tiver cheio ou vazio, tanto faz, eu só sento na parte de trás do ônibus, pode estar cheio lá na frente, eu fico em pé lá atrás, mas eu não sento na parte da frente. Eu prefiro, é uma mania que eu adquiri de sentar só na parte de trás do ônibus. Porém, o estudante garante, essas manias nunca interferiram na sua vida. Por isso, segundo ele, não há razões para se preocupar. Como é uma mania, eu acho que ainda dá pra gente monitorar isso, me resguardar, vamos assim dizer, né? Mas até o momento isso não me atrapalhou no meu dia a dia, no meu serviço, nem nada. Mas eu acho que a partir do ponto que isso me incomodar muito e me afetar de alguma forma em casa, com a família, no serviço, na faculdade, aí eu acho que é o momento de eu parar, pensar e procurar alguém um psicólogo que me ajude a trabalhar isso. Mas no momento tá tranquilo, costumo administrar essas manias de roupa, de ônibus, de lugares. Enfim, o Douglas convive bem com as manias dele. Mas é interessante, porque a mania dele, a gente está falando de mania, mas a mania dele tem uma coisa de superstição também. E aí tem um outro caminho muito próximo da mania da superstição. Olha, se isso me deu azar quando eu estava usando, não vou usar de novo. Aí é um pouco de superstição também, né, doutor Laura? O toque tem um pouco, está um pouco relacionado com superstição. Também? Tem, sim. O paciente com toque, muitas vezes ele tem, assim, ele acha que aquela atitude provocou isso, né? Tem esse aspecto simbólico do toque. Igual ele falou, determinada roupa, ele acha que pode ter sido a causa do assalto, né? Então, ele... Ou não vai usar de novo para não atrair, né? Né? Então, de certa forma, o toque tem um pouco a ver com isso também. Quer comentar alguma coisa, doutor Marco? Não, na verdade, existem alguns dados que mostram o seguinte, o indivíduo... Porque existe uma imprecisão, às vezes, num limite não muito claro entre aquilo que é normal e patológico. Exatamente o que eu queria tocar nesse bloco, né? Por isso que a gente colocou... Essa linha divisória, ela não é uma linha tão precisa, tá? Então, os hábitos obsessivos do cotidiano, que todos nós temos, em indivíduos que têm uma personalidade obsessiva, eles vão estar muito presentes. Então, por exemplo, um indivíduo que é bem organizado, então esse traço de organização ele tem qualidades, um indivíduo que gosta de limpeza, né? A gente está aqui num ambiente que é todo bem estruturado, né? Uma direção, né? Então isso tem né? O que passa a ser preocupante? Quando a intensidade, a frequência e a duração desse quadro começa a ser tão elevada que o indivíduo começa a ter prejuízos e um sofrimento pessoal. Que é o que ele falou que ainda não tem, que o Douglas Exatamente, ele consegue ali lidar com esses sintomas. Normalmente, a literatura mostra que o indivíduo demora de 8 a 10 anos a partir do início dos sintomas para se fazer o diagnóstico mais preciso. Nossa. Um tempo demorado? Exatamente. Às vezes é um sofrimento longo, esconde, muitas vezes ele esconde, né, aquilo que está ocorrendo com ele. Tá? Muitas vezes ele convive com isso, ele camufla essa manifestação. E é uma coisa interessante que até do ponto de vista diagnóstico na clínica a gente percebe muito, a comorbidade com depressão é muito grande. E, às vezes o indivíduo só procura ajuda quando ele está da depressão e não necessariamente pelos rituais. Entendi. Né? E durante as entrevistas é que você percebe que existe algo subjacente. Tá? Então, isso é um dado que... Né, muitas vezes protela o diagnóstico, o indivíduo vai convivendo com essa característica. Que, aliás, da maioria dos diagnósticos psiquiátricos, né, a pessoa acaba chegando até vocês por outro motivo. Né? Pelo que vocês estão falando aqui, e tudo que tem a ver com excesso de organização, excesso de limpeza, é uma personalidade muito perfeccionista, pelo que a gente está podendo ver. Isso é uma característica ou não? A gente pode dizer que tem um traço obsessivo, né? Um perfeccionismo, como ele disse, organiza a vida da pessoa e coloca ela num ponto, talvez, de se defender contra algumas coisas do cotidiano, né?
Na história da vida da gente, a gente tem que ter etapas no desenvolvimento que vão da aquisição da limpeza, do desfraldamento do bebê, né, do édipo e outras fases da vida, né, fase anal, fase oral e por aí vai. Não necessariamente nessa ordem. Mas a gente pode ter algumas situações, de fato, que o Marco Túlio comentou, de que o paciente está subtratado, vamos dizer assim, nesse ponto. Ele chega com a depressão e só vai declarar ou confessar que tem esse tipo de sintoma ao longo do tratamento. E a gente percebe que as doses, às vezes, de antidepressivo que tratam esse tipo de sintoma são maiores. Né? Certo. A gente precisa, às vezes, corrigir o tratamento. Já vi situações também, por exemplo, limpar as mãos muitas vezes é um comportamento de retificar uma exposição imaginária ou real numa situação de limpeza, vamos dizer assim. Contaminação, Contaminação, né? Um cheiro, um odor, um nojo, um asco nesse sentido. Mas você vai ver, às vezes, pacientes que lavam a mão tão compulsivamente que chega a descascar a pele, chega a ficar... Descamar mesmo. Descamar, fica lesada a pele, né? De ressecamento e tudo. Então, tem graus realmente muito comprometedores. Tá. Daqui a pouco a gente fala, então, sobre o que vocês disseram aqui do diagnóstico, às vezes leva um tempo, e eu vou querer falar mais sobre ele, porque, pelo que vocês estão falando aqui, é uma linha muito tênue, muito difícil. Mas nós vamos falar sobre diagnóstico e mais também sobre tratamento daqui a pouco. O tema de hoje é transtorno obsessivo compulsivo e TOC. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos em instantes.